Oi, boa noite, tudo bom? E aí, vou logo escrever aqui o tema da nossa live de hoje, para poder já deixar aqui, ok? Vamos lá, né? Deixa eu só colocar aqui o tema. Tudo bom? Oi, Advanira. Tô colocando só o tema aqui da live de hoje. Como descobrir se o bebê está acordando por fome. Acordando por fome. Oi, tudo bom, Edvanira? E aí? Vamos lá, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Oi, Eliette. Tudo bom? Tudo jóia, Jussara? Deixa eu ver aqui se tá ajustado. Opa! Oi! Tudo jóia, pessoal? E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no meu canal, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E, gente, vocês sabem que aqui é um canal que é chamado Poli Ensina, e aqui a gente discute estratégias para ajudar vocês, mamães, a fazerem os seus bebês dormirem mais de 10 horas por noite. E para quem não me conhece, eu sou Poliana Plutarco, sou enfermeira e sou consultora de sono infantil e tenho também um programa de mentoria que é chamado Sono dos Sonhos. E esse programa, ele ajuda mães com o passo a passo, toda a metodologia que eu criei para as mães terem esse sucesso de fazerem os seus bebês dormirem mais de 10 horas por noite, no berço e sem que ele se sinta abandonado, tá certo? E aqui o nosso tema da live de hoje, acho que o tema foi embora, pera ainda. Eu não fixei aqui, fixar comentário. Então, o tema da live de hoje é como descobrir se o seu bebê está acordando por fome. E aí, como é que a gente descobre isso, hein? Agora, antes de eu começar, esse tema, gente, ele é muito relevante. Ele é super importante. Muitas mães não conseguem entender, não conseguem descobrir, né, se o bebê está acordando por fome. Então, se você conhece alguma mãe que está passando por essa situação, o bebê passa noites e noites acordado, mamando, ou noites e noites acordado, precisando ser embalados. Então, se você conhece alguém assim, passa um aviãozinho para ela, compartilha a live, porque você vai estar ajudando mais famílias a ficarem felizes, tá certo? Então, eu comecei aqui, gente, perguntando, eu quero perguntar para vocês por que é importante a gente saber disso, hein? Por que é importante você, mamãe, descobrir se o seu bebê está acordando por fome? Me deem aí, vamos fazer aqui uma enquete, né? Doida que abra outra turma da mentoria. Se Deus quiser. Bote seu nome lá na bio. Se inscreva lá, na turma que está aguardando, né, a abertura da mentoria. Tá certo? Oi, Thaís. Gente, e aí, me digam aqui, quem é novinha aqui no meu canal? E aí, Thaís, como é que tá? Tá bem? Nunca mais me deu notícias?
Então, gente, por que que é importante saber disso? Porque muitas vezes o bebê, ele acorda por fome, certo? Ó, tem um detalhe, eu tô falando assim, ó, o bebê acorda por fome, mas às vezes a mãe associa uma outra coisa. Às vezes ela associa que o bebê está com cólica, sabia disso? Eu tenho várias pacientes, várias, me chamando para dizer assim, Pauliana, pelo amor de Deus, olha, meu filho passa o dia chorando, o dia gritando, ele fica com cólica, ele tem muita cólica e eu dou a medicação, ele não melhora e tudo. Quando eu vou lá avaliar, sabe o que era? Fome. Fome. Certo? E isso para evitar associações negativas também. Muito bem, Amanda. Então, assim, porque é importante saber disso? Para evitar associações negativas. É importante você saber se o seu bebê está acordando por fome ou não. Mas, algumas vezes o bebê acorda por fome ou está com fome e você não está conseguindo identificar a fome. O bebê passa por saltos de desenvolvimento, por picos de crescimento, certo? E esses saltos e os picos deixam o bebê mais inseguro. Mas não é por causa disso que você vai mudar toda a rotina do bebê por causa dos picos e dos saltos. Mas, às vezes, você tá lá olhando, ai, Pauliana, olha aqui, tá entrando no salto, esse menino tá muito chorão. Esse menino, olha, ele já era chorão e ele tá mais chorão ainda. E quando você vai observar, o seu bebê está com fome. Certo? Então, salto de crescimento, de desenvolvimento, pico de crescimento, pode ser confundido. A mãe pode confundir e achar que ele está num pico, mas ele está com fome. Outra coisa, uma coisinha que é importante saber também. Efeito vulcânico. Pauliana, no final de tarde, meu bebê chora. Eu sei que é efeito vulcânico. Eu sei que é. Por quê? Porque ele passa, quando é final de tarde, tem aquela hora da bruxa, né, que chamam, que eu não vejo nada de hora de bruxa nisso. Então, chama a hora da bruxa, ele fica aqui chorando desesperado. E aí eu boto ele no peito e ele não quer, e ele sai, e ele não quer, e tudo. Então ele está no efeito vulcânico. Será? Ou será que ele está com fome? Outra coisa também, introdução alimentar. Um bebê, quando ele entra numa introdução alimentar, às vezes a mãe pega, mamou de dia, de manhã, aí depois ele comeu a frutinha, não, mas ele comeu ali um pouquinho e tudo, depois ela vai oferecer só o almoço. Daqui a pouco o bebê almoça pouco, não almoça bem e tudo, aí depois ele mama e tal. Só que aí, Pauliana, depois da introdução alimentar, esse menino ficou acordando à noite várias vezes e ele deve estar cheio de associação. Porque ele agora ele acorda de hora em hora. E aí? Será que ele, na introdução alimentar, não baixou a ingesta, não baixou a reserva energética e agora ele está acordando na madrugada por fome? Hein? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nessa situação? Ai, Pauliana, mas eu pensei que você ia falar de associação negativa no peito. Só que a gente tem que ver primeiro se você quer ensinar o seu bebê a dormir a noite inteira, você precisa saber se o seu bebê está chorando ou está acordando por fome. Tem muitas mães que amamentam mal e acham que o bebê está com associação. Ele tá, né? Com certeza, porque às vezes dorme mamando o tempo inteiro, mas às vezes é fome. Então, eu decidi fazer essa live para poder
colocar assim um ponto de interrogação na sua cabeça e você observar, poxa, e aqui eu tô falando de qualquer idade, porque eu tô um bebê que tem 7 meses, 8 meses, 10 meses, 11 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos, eles podem não ter uma ingesta que o dê reservas para aguentar uma noite inteira dormindo, certo? Então é super importante isso. Então a fome pode ser confundida com cólica, com falta de sono. Também falta de sono. O bebê não consegue dormir, não consegue fazer boas sonecas. Não, Pauliana, ele não consegue dormir de jeito nenhum. Eu tento nino e tudo. Pode ser confundido. Ele não consegue dormir na soneca, por quê? Porque ele pode estar com fome. Entendeu? Então, como saber que é fome e não associação, sucção? É isso que a gente vai falar, Imaculada. Essa é a live. A gente vai conversar aqui sobre isso, para saber se não é associação, tá certo? Então, o bebê também pode ser confundido, né? Eu falei cólica, falta de sono, efeito vulcânico, introdução alimentar, salto de desenvolvimento, pico de crescimento. Tudo isso pode ser confundido também, certo? E o bebê está com fome e você está achando que é outra coisa. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, deixa eu ver aqui. E também a gente deve aprender a alimentar o bebê quando ele está precisando. Certo? Então, gente, oi Brandinice, tudo bom? Então, gente, é super importante. Quem é que amamenta aqui no grupo? Quem é que está amamentando? Seu bebê pode ser grande e tudo, mas quem é que está amamentando? E se você não amamenta, o seu bebê toma leite, né? Deve tomar leite ou fórmula, leite ordenhado, o que quer que seja, certo? Tem muitas mães que mesmo oferecendo a fórmula, o bebê não mama o suficiente, não toma aquela quantidade suficiente e fica com fome. Entendeu? Então, eu tô até com a aluna da mentoria, que ela disse assim, Pauliana, minha bebê, ela estava fazendo bem direitinho, aí agora a bebê dela, um dia, fez ali uma mudança e ela começou a dar o leitinho, que a bebê dela toma fórmula, dá o leitinho para ela e a bebê dela toma uma quantidade ali, tipo 120 ml, e a bebê só estava tomando 40 ml. Quando toma 40 ml ela dorme, aí ela não consegue segurar o sono, a soneca. Ela acorda depois, aí eu acho que é fome de novo, aí eu boto, aí ela toma só 40 ml de novo, ou 50. Aí ela passou agora o dia desse jeito, tomando fórmula desse jeito. Então, será que ela está acordando porque ela tem associação ou porque ela estava com fome? Certo? Então, ali o que é que a gente tem que fazer? Todo um passo a passo para saber onde é que está o problema. Não é isso? Então, e tem muitas mães que dizem assim, ó. Pronto, ó, Daiane, ó, aqui, quem é que amamenta, né? Deixa eu ver, ó. Eliette, eu exclusivamente. Priscila, eu. Princes, eu. Daiane, eu. Gili Fitness, eu. Certo? Então, muitas de vocês amamentam, não é? Então, como é que vocês fazem para o seu bebê parar de chorar? É só peito? Quando o bebê vai para o peito, ele mama ou ele dorme? Hein? Quando ele vai para o peito, ele mama ou ele dorme? Gente, geralmente, quando o bebê vai para o peito e ele não faz boas mamadas, ele pode acordar daqui a algum tempo por fome. Ok? Então, principalmente as mães que amamentam exclusivo, aqui como a Eliette, né? Que tem bebezinhos menores e tudo. Aí, Eliette, chupeta, aqui só vai para o peito para comer. Olha aí.
Pronto, só vai pro peito para comer. Mas a chupeta, ela pode mascarar uma fome, ok? Então a gente precisa saber se você está colocando uma chupeta no bebê para deixá-la tranquila ou porque você não sabe. Será que ela está com fome? Se ela chupar a chupeta aqui, eu vou deixar aqui. Se ela tiver com fome, ela não vai querer a chupeta. E não é assim. Aí, o B odeia a chupeta, né? Às vezes é melhor odiar a chupeta, porque às vezes a chupeta tem uma associação negativa, né? E é melhor tirar. Mas eu não vou, aqui de encontro às mães que usam chupeta. Só quem está na pele delas é que sabe qual é a necessidade, tá certo? Então, eu não vou entrar aqui. Oi, Adassa, tudo bom? Minha aluna da mentoria. Então, gente, é o seguinte, se você não consegue perceber se o seu bebê está com fome, e aí o que é que você faz? Tenta arranjar outra coisa. Ai, não, eu acho que ele está no pico, eu acho que ele está assim, eu acho que ele está assado. Então, a gente precisa o quê? Primeiro, ir direto ao assunto. Ir direto assim, o bebê, ele só consegue ficar dormindo, ele só consegue dormir bem se ele estiver alimentado. E o bebê só consegue se alimentar bem se ele dormir também, não é? Então, assim, a amamentação, a alimentação, ela está diretamente ligada ao sono. Não tem no mundo, gente, às vezes eu vou me deitar aqui, aí eu fico, eu não vou comer agora, não vou, aí a barriga fica, blá, 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 blá. Eu tenho que comer alguma coisinha para poder eu conseguir dormir, porque senão a barriga fica lá, né, roncando. Imagina a do bebê, certo? Então, deixa eu só passar aqui para eu não fugir do tema. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, Princess Moura, mas na madrugada eu coloco o peito, aí, peito, né? Então, assim, quem de vocês acha que todos os despertares do seu bebê é fome à noite? À noite. Quem é que acha que todos os despertares do seu bebê é fome? Será que todos os despertares do seu bebê você coloca no peito? Todos os despertares? Hein? Na madrugada eu coloco no peito, né, Princess? Então, assim, quando você coloca o seu bebê no peito na madrugada, será que você está identificando que ele está com fome? Quem é que consegue identificar quando o bebê acorda na madrugada? Quem é que consegue identificar assim, essa mamada aqui ele estava com fome. Essa mamada aqui eu botei aqui no peito, mas ele não estava com fome. Quem é que consegue identificar? Será que todos os despertares do seu bebê, quando você o coloca no peito, ele vai mamar avidamente? Ele mama avidamente, aí a Pris. Às vezes eu acho, às vezes não. Imaculada, todos os despertares, peito. Certo? E todos os despertares, peito. Será que todas as vezes você vai perceber que ele mamou muito bem? Eu tenho várias pacientes que o bebê tem associação no peito. E aí, o que é que acontece? Tem aquela associação... Perdi, que eu fui ler aqui um negócio. Todos os bebês têm aquela associação, mas quando ele vai mamar, ele mama bem pouquinho. Mama um pouquinho e dorme. Será que ele estava com fome? Agora tem outro detalhe. Tem bebês que não mamam bem durante o dia, não se alimentam bem durante o dia e passam a noite inteira mamando de verdade. Eu fui atender uma paciente, ela disse assim, Pauliana, de manhã minha bebê só fica aqui bibicando o peito. E à noite ela mama, eu ouço os goles, guti, 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 guti. Aí ela acorda de novo, depois de 2 horas eu boto ela guti, 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 guti. Aí de manhã ela não quer mamar. Por quê? Porque ela mamou, ela fez uma dieta muito grande à noite, uma ingesta muito grande, e de manhã ela não vai querer mamar. Então a gente tem que
reverter esse quadro, certo? Então, deixa eu voltar aqui só para poder saber aqui, porque agora choveu de pergunta, né? Choveu de mãezinha falando aqui. Então, a Agir Fitness. Eu coloco no colo, aí ela fica procurando o peito. Olha aí, outra coisa que a gente tem que ver. Quando você coloca a bebê no colo, é lógico que ela sente o seu cheiro. É lógico que quando você coloca ela aqui, ela vai ficar procurando, porque você ativa o reflexo de sucção, certo? Então, nem todas as vezes ela vai querer mamar. Mas às vezes você coloca a bebê numa posição, se você colocasse ela mais aqui, com a cabecinha mais aqui e tentasse ninar, pode ser que em alguns momentos ela não vai precisar do peito. Às vezes é só associação de sono, certo? A Thaís, eu conto às 3 horas, mas não tenho certeza. Pronto, Thaís. Mas agora, quando o bebê mama bem durante o dia, essas 3 horas à noite, quando ele sabe dormir, ele vai diminuindo isso, certo? Thaís também é minha aluna e nós vamos, a gente vai ficar conversando e tudo, a gente fica conversando para quê? Para poder colocar algumas estratégias para poder o bebê deixar de mamar na madrugada, se não é por fome, certo? Ana Cláudia, minha bebê de 4 meses dorme 7 horas seguidas e acorda. Acho que é fome porque ela mama com muita vontade. Olha aí, Ana Cláudia. Lógico, o bebê dormiu 7 horas seguidas e acordou e vai mamar com vontade. Então, provavelmente, a sua bebê está acordando por fome mesmo, certo? Imaculada, mesmo sentindo que não é fome, mas o meu sono é maior, aí o peito é mais rápido. Olha aí. Quando a gente quer fazer com que o bebê durma mais rápido, a gente coloca ali as associações, né? E essa associação do peito é a associação que mais as mães fazem, certo? A associação negativa do peito. Não que o peito seja uma associação, seja uma coisa ruim, mas para o bebê voltar a dormir é ruim, porque tanto ele acorda, como a mãe acorda, como você vai ter que ir lá no berço, como vai ter que tirar, e ele vai mamar, e depois ainda tem todo um processo, certo? Então, para que você reverta essa situação, você vai ter que ensinar o seu bebê a dormir, certo? Brasimir, só dou peito uma vez na madrugada, ele desperta às vezes 2 vezes a mais e não é fome. Muito bem, Brasimir, certo? Eliette, aqui dorme às 20 e só acorda uma vez às 3h30. Vai direto pro peito, mas dorme e em seguida só acorda às 7. Tá excelente, né? Uma bebê da idade dela, tá excelente. 4 meses, Eliette? Não me lembro. Imaculada, na maioria não mamou bem. Mama e dorme. Olha aí, gente. Então, assim, às vezes mama avidamente, mas às vezes é só colocar no peito que ele dorme. Mas às vezes dorme mais que mama. Tá vendo, gente? Então, vocês começam a identificar que aquela mamada não é fome. Porque se o bebê tivesse com fome, ele ia mamar avidamente. Então, você pode identificar momentos que o seu bebê está despertando por fome? Pode sim. Aqui tem pergunta, Pauliana, eu não sei se consigo distinguir o choro dele e se é outra coisa que não seja fome. Tem muitas mães, quando ouvem o choro do bebê, já vão correndo na mesma hora, bota no peito. E você pode não estar resolvendo o problema dele, porque o problema dele pode ser outra coisa. Vamos ver aqui, durante o dia, o seu bebê tem uma regularidade de mamadas, uma regularidade de alimentação. Seu bebê é maior, né? Uma criança grande ou uma criança que não mama mais, não tem problema. Mas você tem que saber se a sua criança, se ela tem uma regularidade na amamentação. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, certo? O Lucas, o meu primeiro filho. Ele só mamava em livre demanda, ele nasceu prematuro, mamava em livre demanda e tudo. Então, para mim, aliás, toda vida que ele chorava era fome. Eu tentava acalmar e tudo, mas ele só parava de chorar mesmo no meu peito. Então, ele criou uma associação
de peito, e isso foi por muitos e muitos meses, certo? Hoje ele tem 23 anos, muitos e muitos meses. Então, o Lucas não tinha um padrão de mamada. Ele mamava um pouquinho, dormia, depois mamava um pocão e dormia, depois mamava muito e depois ficava acordado. Era assim, meio louco. Só que, o que foi que aconteceu? Com esse padrão, ele tinha péssimas sonecas e tinha um sono noturno picado. Quando o Lucas entrou na introdução alimentar, que ele mamava picado durante o dia, então o que é que acontece? Eu amamentava, aí daqui a pouco, ixi, ele tá chorando de novo, eu vou amamentar. Aí depois de uma meia hora, 1 hora, ixi, agora tá na hora da frutinha, que o pediatra tinha passado a frutinha para dar a tal hora. Então eu pegava e oferecia. Só que o que é que acontece? Ele comia? Não, ele não comia. Porque ele estava alimentado, ele tinha mamado. Aí eu ficava esperando um pouquinho para ver se ele ia aceitar a frutinha. E aí ele começava a chorar porque ele nem queria a fruta e queria mamar. Aí eu pegava e botava ele no peito. Aí eu esperava o tempinho ali para poder tentar dar o almoço. Aí ficava ali esperando. Mas às vezes ele ficava muito inquieto. Eu disse, não, vou dar logo o almoço, já tá com 1 hora que ele mamou, né? Vamos supor, ele mamou 10 horas e o almoço era 11. Então eu ia dar o almoço. Ele queria? De jeito nenhum. Ele não queria. Ele cuspia, botava para fora, não queria, vomitava. E aí eu ficava desesperada. Por quê? Porque eu disse, meu Deus do céu, esse menino não come. Não come, eu boto uma coisa, boto outra e tudo, e ele não come. E aí era só sustentando no peito, sustentando no peito. E à noite também sustentando no peito. Então o Lucas, ele cresceu sem uma organização, sem uma rotina. E era muito difícil para mim. Por quê? Porque eu saía, ia trabalhar, e às vezes aí o meu marido ficava um horário com ele, outro horário eu ficava. Eu trabalhava muito à noite, então eu passava o dia fora, ou então às vezes ia trabalhar um expediente à tarde. E assim, era bem complicado. Só que quando o Pedro nasceu, o que foi que aconteceu? Eu também comecei assim a amamentar em livre demanda, mas já com uma visão totalmente diferente, porque eu já estava começando a estudar e tal, as rotinas e tudo. E aí quando o Pedro aprendeu a dormir à noite, já foi quase com 5 meses. E quando ele entrou na introdução alimentar, que a vidinha dele estava toda organizada, o Pedro foi assim uma coisa maravilhosa. Ele aceitou a amamentação, ele aceitou a dieta, as frutinhas, o almoço, a janta e tudo, e dormia a noite toda. E o Lucas ainda dava trabalho para dormir, ainda dava trabalho para se alimentar. E ainda hoje, com 23 anos, ele é super seletivo, dá muito trabalho para se alimentar. Tem assim, impressionante, tem um paladar, uma coisa. E o Pedro come de tudo. Certo? Então, isso foi desde quando? Desde bebê. Então, a gente tem que ver, gente, se a gente não ensina os nossos filhos desde cedo a se alimentarem corretamente, a terem um padrão de rotina, uma rotina que dá segurança, eles, quando se tornarem adolescentes, adultos, eles podem manter esse mesmo padrão. Um padrão desorganizado e tudo, que eu sofro na pele até hoje, né? Como ele vai casar, agora quem vai sofrer é a mulher dele. Então quem vai sofrer é a esposa dele, né? Que vai ter que fazer, porque aqui o Lucas a gente tem que fazer almoços diferentes para poder ele aceitar. Então, deixa eu ver aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, eu até separei aqui, né? Que eu vou mostrar 3 coisas de um monte de 20 que você vai observar no seu bebê para saber se ele está chorando por fome, certo? 3 coisas de 20 para poder você saber se o seu bebê está chorando por fome, certo? A primeira coisa, se o seu bebê tem um padrão de alimentação muito ruim durante o dia, certo? Se ele tem um padrão
Poliana, ele se alimenta picado. Ele toma um café da manhã, aí ele come, vamos supor, uma criança maior, não é? Ele come um ovo de manhã, aí depois ele come uma frutinha, aí depois, isso eu tô falando até de uma paciente minha, certo? Ele come uma frutinha, depois ele almoça, mas não almoça tão bem. Aí ele também às vezes come uma uva, que ele gosta muito de uva, então a uva é que eu consigo dar para ele na hora do almoço. Aí depois à tarde ele come alguma coisinha, assim, uma frutinha também e tudo, ele gosta de saputi também, eu dou. E aí na janta ele gosta, mas ele não come muito assim, ele não come arroz, ele come mais legumes e tudo. Mas ele passa a noite inteira acordando. Então, uma criança que tem uma ingesta alimentar que é bem abaixo da quantidade calórica que ele precisa para se manter às 12 horas, né, 10, 12 horas de sono, né, se for uma criança maior, 12 horas de sono. Se é uma criança menor, lógico que a gente está aqui rumo às 10 horas de sono, certo? Mas um bebê que é pequenininho, ele não consegue dormir 10 horas de sono ininterruptas, mas ele acorda às vezes uma vez e depois dorme, ou no máximo 2 vezes e depois dorme. Um bebê de 3 meses, de 4 meses, né? Bebê de 1 mês, às vezes acorda com 4 horas, com 5 horas, no máximo, e uma vez. Depois ele fica acordando mais pertinho. Então, quando um bebê não tem uma ingesta satisfatória, ele passa a noite acordando e é por fome mesmo, por fome, certo? Outra coisa que o seu bebê pode estar chorando por fome é a falta de rotina. Sabia que a falta de rotina faz o seu bebê acordar por fome, tanto nas sonecas como no sono noturno? Porque se o bebê, olha, ele tem mais ou menos um padrão de 3 horas, 4 horas de um ciclo, certo? A não ser que seja uma criança maior, mas ele tem ali 3, 4 horas, certo? Aí o que é que acontece? Ele acorda, mama um pouquinho. Aí faz uma atividade, tudo. Aí depois tá com sono, aí ele mama um pouquinho para dormir. Só que ele mamou mal. Aí ele fez uma soneca péssima. Aí ele acorda de novo, só que ele tinha acabado de mamar e fez uma soneca péssima. E aí a mãe pegou ou amamentou, ou então deu um leite para ele e tudo. Aí ele mamou pouco, porque ele ainda tá com a barriga forrada, um pouquinho forrada. Então é um bebê que mama um pouquinho, para, aí mama um pouquinho, para, aí mama um pouquinho e para. E assim o dia inteiro. Então ele pode não ter essas reservas para aguentar a noite. Por quê? Por falta de rotina. Rotina é previsibilidade, gente. Então não adianta você pegar, Poliana, mas meu bebê faz vários lanchinhos, né? Que a gente chama lanchinho. Ele mama, depois faz a atividade, depois faz um lanchinho e depois dorme. Será que ele não está fazendo em todos os momentos lanchinhos? Será que o seu bebê ele consegue realmente sair do peito saciado? Porque se ele não sai do peito saciado, ele vai reclamar. Aí daqui a meia hora ele reclama. E daí você não sabe se ele está apresentando sinais de sono ou se ele está com fome. Certo? Então é muito importante, gente, isso. Uma coisa que te dá uma segurança maior, o meu bebê ele tá ganhando peso. Mas você sabia que bebês que têm insônia, que acordam muito à noite, eles ganham muito peso? Porque eles passam a noite mamando. Eles ganham muito peso, mas é só por falta de desorganização. Não precisaria o bebê ganhar um peso enorme, gigantesco. Mas se ele acordar à noite todo o tempo, dá mamada, ele pode ficar com um peso muito maior do que o normal, porque ele acorda. Então, outra coisa que você pode ver se o bebê está acordando e é por fome, que eu já falei, né? Se faz sonecas curtas e dorme no peito. Pronto.
Um bebê que faz sonecas curtas, gente, ele mama aqui, aí ele brincou ali um pouquinho, aí foi pro peito, aí deu uma mamadinha, aí dormiu. Aí quando ele acorda de novo, aí ele tá com sono, aí você bota ele no peito, aí ele dá uma mamadinha e dorme de novo. Aí ele dorme mais uns 20 minutinhos. Aí ele acorda, aí daqui a pouco aí ele vai mamar de novo, mas ele tá morrendo de sono. Aí ele vai pro peito, aí ele dá uma mamadinha. Aí passa ali uns 20 minutinhos, mamando e sonolento, e passa o dia desse jeito. Então, ele vai acordar por fome? Vai acordar por fome. Vai acordar. Agora, se você o amamenta bem, ele não vai acordar por fome. Ele precisa de reservas para poder não acordar. Ai, mas aí ele acorda, Poliana, aí ele dá uma bibicadinha e dorme. Aí sim, aí a sua visão vai ser diferente. Poliana, eu passo, às vezes eu tô tão cansada que quando dá 3 horas da manhã eu já levo ele pra minha cama. Que aí eu nem sei mais se ele mama, se ele não mama, eu boto o peito lá de fora, tem horas que ele pega, aí dá uma mamadinha, aí daqui a pouco dorme, aí depois pega de novo, dá uma mamadinha e daqui a pouco dorme. Então, esses bebês, provavelmente, eles estão mamando para dormir. Eles estão precisando do estímulo externo, que é você, para dormir. Então, qual é a primeira coisa que você vai ter que observar quando o seu bebê for mamar? Observe se ele está mamando avidamente. Se ele não estiver mamando avidamente, provavelmente aquela mamada não vai ser efetiva, provavelmente ele vai ficar com fome daqui a pouco e provavelmente ele vai fazer um ciclo bem curto e isso vai ser uma bola de neve. Quando você começa a perceber isso, gente, vocês têm que dar uma pausa ali, uma pausa. Como uma pausa? Ah, ele acordou e ele já quer peito. Coloca ele para outra pessoa segurar. Deixa ele passar ali um tempinho, distrai o bebê, distrai mais, distrai, até ele dizer assim, mamãe, agora eu tô com fome. Aí você começa um ciclo normal. Aí você vai conseguir amamentar o seu bebê com muito mais qualidade. Mas se você nunca dá esse freio, ai, não vou dar esse freio porque ele vai chorar. Não, você distrai ele, você mostra outras coisas, você vai dar um passeio, vai fazer isso, faz aquilo. Para quê? Para poder ele começar realmente a ficar com fome e ele ir para o seu peito para mamar. Então, a mamada ou a alimentação, ai, Paulinha, meu bebê ele já está na introdução alimentar, ele já não mama mais, ele já se alimenta normal. Aí o seu bebê, ele tá ali, ele toma um café da manhã, mas só que depois de meia hora, ele senta na mesa, ou então depois de 1 hora, ele senta na mesa com a gente, aí ele pega ali um pouquinho de tapioca, fica ali comendo, pega ali um pouquinho de alguma coisa, aí fica ali só bibicando, aí quando é na hora da fruta, ele não quer comer. Por quê? Porque ele bibicou. O bebê fica todo o tempo, eu fui atender uma meninazinha de 1 ano e 8 meses. Ela, quando eu cheguei lá, eu disse assim, ela tá almoçando? Ela disse assim, não, ela já almoçou e agora ela viu a gente comendo e tudo, aí aqui ela tá pegando aqui um pouquinho, eu disse, sim, mas agora já vai ser a hora da fruta. Qual foi o horário que ela almoçou? Não, ela almoçou, foi 11h30 e tudo. E aí ela tava comendo de novo 12h30. Então, não dá nem tempo a bebê fazer a digestão, sentir fome para comer a fruta. Entendeu? Então, você tem que saber disso, tem que observar. E é a primeira coisa que você tem que fazer para que o seu bebê tenha noite de sono restauradoras, tenha noite de sono sem precisar acordar para mamar por fome. Certo? Aí tem mães, Pauliana, eu não consigo fazer diferente, porque é difícil entender isso. Eu não consigo fazer diferente. É muito difícil. Na minha cabeça não dá. Ele chora e eu boto no peito. Como aqui tem uma mãe, né, que estava dizendo assim, não, eu já boto logo no peito, porque é mais rápido. Certo? Então, se você não fizer, não decidir isso, como as minhas alunas, né, eu digo, olha, a gente começa um passo a passo.
Faça primeiro isso, vamos ajustar isso aqui. Para quê? Para poder você conseguir fazer uma sequência, conseguir identificar se o seu bebê está bem alimentado, porque senão nada dá certo. Nada, nada, nada. Certo? Eliette, como ela só acorda uma vez, eu coloco no peito e ela mama com muita vontade, pois está umas 6 ou 7 horas sem mamar. Ótimo, excelente. Princess Moura, exemplo, hoje ela dormiu 19 horas. Então, quando ele acordar, eu acho que vai estar com fome. E no outro despertar, lá para as 4, já acho que está com fome de novo. Pois é, qual é a idade do seu bebê, Princess? Que eu não vi aqui em cima. Toda vez que vocês forem falar aqui, botar aqui, sempre bota 4 meses, aí bota de novo. Por quê? Porque são tantas que eu não consigo me lembrar da idade deles, certo? Brasimir, essa uma ou duas vezes que ele acorda sem. Essa uma ou duas vezes que ele acorda sem fome. O que será? Só faço ninar com a chupeta e ele volta a dormir. O que será, Brasimir? Provavelmente a associação negativa, certo? O que são associações negativas? São estímulos que o seu bebê precisa para voltar a dormir. São estímulos externos, são estímulos que não dependem só do seu bebê para ele voltar a dormir. Então, a chupeta pode ser uma associação negativa? Pode. Ela pode ser positiva, mas pode ser uma associação negativa? Pode. O ninar é uma associação negativa, que ele está precisando de você. Um bebê que chupa chupeta, se ele tem 8 meses e você deixa a chupeta lá, ele pega e bota na boca, não é uma associação negativa. Um bebê que chupa chupeta e ele dorme e a chupeta cai e ele passa horas dormindo, não é associação negativa. Mas um bebê que chupa chupeta e a chupeta cai, ele acorda e você bota, chupa chupeta e ele cai, aí é uma associação negativa. Por isso que você precisa tirar as associações negativas para dar autonomia para ele e colocar associações positivas. Associações positivas é você dar autonomia para o seu bebê, ele pegar uma naninha, se ele é maior, e ele se aninhar com ela e dormir sem precisar de você. E não é que você não precise dar colo para ele, certo? O bebê precisa dar colo. Hoje eu fui atender uma paciente da noite e a gente era a primeira noite que o bebê dela ia dormir no berço. Então a gente fez todo um passo a passo, eu olhando a higiene do sono dela, a coisa mais linda e tudo. E aí a gente tava na hora, né, e tudo, terminou ali todo o processo e a gente colocou o bebê no berço. E nós ficamos lá olhando pelo babá eletrônica, dentro do quarto dele mesmo, né? Um bebê de 4 meses, fez hoje. Aí nós ficamos olhando lá, e tudo, e tal, e tal, e tal. E a mãe lá, ansiosa, esperando que ele chorasse. E ele não chorou e dormiu. Aí ela, poxa! E ela passava horas, né? Balançando o bebê, para poder o bebê dormir. E ele foi pro berço e ele dormiu sozinho. A gente não fez nada. Aliás, nós fizemos todo um passo a passo durante o dia, todo um passo a passo para fazer a higiene do sono dele, todo um passo a passo que foi para desvincular o peito, que ele dormia só mamando. Então foi todo um passo a passo. E hoje, a primeira vez que ele foi pro berço, dormiu sozinho. Entendeu? Muito legal, né? Eliette, 4 meses. Ah, certo. Aí, Eliette, 4 meses, acordar uma vez à noite sem problema nenhum, né? Priscila, Miguel tá com quase 10 meses, come tudo e ainda acorda no meio da noite para mamar e às vezes de 2 em 2 horas. Priscila, se o Miguel tá com 10 meses, ele não teria necessidade nenhuma de acordar de 2 em 2 horas para mamar, que não é de jeito nenhum, ele não vai mamar de 2 em 2 horas, porque ele não está com fome. Certo? Se ele come tudo, não seria necessário. Princess Moura, 4 meses e 23 dias. Ah, tá certo. Pois é. Então, 4 meses e 23 dias, deixa eu ver aqui o que é que a Princess está falando, que eu já esqueci também. Exemplo, dormiu 19 horas,
Quando ele acordar, eu acho que vai estar com fome e no outro despertar lá para as 4 horas. Vamos ver, né? Se 19 horas ele dorme, 19, 20, 21, 22, 23, 24, mama meia-noite, mama às 4, pode ser. Se ele mama bem, se ele acorda e mama avidamente, pode ser, certo? Aí mais na frente ele vai diminuindo essas mamadas. Ou se aumentar, aí tem que ver, certo? E aí, Princes, você é novata aqui no meu canal? Quem é que é novato aqui? Lara, mas quais seriam as associações positivas? Boa pergunta. Associações positivas. Uma naninha, certo? Dependendo da idade do bebê. O ruído branco é uma associação positiva, certo? Qualquer objeto que o bebê ele tem um objeto de transição que ele substitua pela presença da mãe, certo? A chupeta pode ser uma associação positiva e pronto. E colo, uma associação positiva é quando você coloca no colo, deixa o bebê confortável e depois ele volta a dormir, mas só no início do sono. No meio do sono não seria, porque você não iria dar colo para ele. E tem alguns bebês que, às vezes, né, a gente trabalha com berço seguro, mas tem alguns bebês que eles associam, às vezes, uma almofadinha, um rolinho que ele tem ali, e ele fica ali e tudo conversando com o rolinho e dorme, certo? Então, associações positivas é o que que o bebê ele acorda e ele não precisa de um estímulo externo, um estímulo que está fora ali do campo dele para dormir. Quando é um bebê maior, certo? Quando é um bebê grande, a associação positiva dele geralmente é o bonequinho mesmo, ou o paninho dele. Tem uma paciente minha que ela tem sabe aquelas mantinhas bem peludinhas, certo? Ela dorme e quando ela acorda, à noite ela pega a mantinha e começa a morder. Morde a mantinha, morde, aí puf, dorme. Certo? Quando ela vai tirar a soneca, ela já procura a mantinha, aí ela pega a mantinha, aí vai lá, aí pede para botar no berço, ela quer berço, aí ela vai, sobe no berço lá, o pai bota, e aí pronto. Aí ela fica lá com a mantinha, mordendo e dormindo. Outra paciente, que a mamãe dela, ela vai fazer a soneca dela, tem um monte de boneca no berço. Um monte. Pelo menos umas 10, certo? Aí ela entra lá no quarto, e aí quando ela vai dormir e tudo, aí ela pega uma boneca, aí fica conversando com ela, e depois bate a boneca na outra e tudo, e fica ali e reclama, não sei o que, porque ela já tem 2 anos, aí reclama, olha, você está muito teimosa, mas não sei o que, e vai, não sei o que, aí daqui a pouco ela se deita e fica com um, aí depois troca, aí dorme. Entendeu? Então assim, Princes Moura, eu vou testar amanhã. Pronto, pode testar. Tá certo. De nada. Pronto, você é novata, né? Aqui, ó, muito prazer. Então, Brasimi, vou ter que sair, que agora o bebê vai para a mamada dos sonhos. Ótimo, Brasimi. Eliette, com que idade pode dar a naninha? A partir de 4 meses, Eliette, quando ela já tem destreza em pegar. Só cuidado para poder a naninha não ser uma naninha muito grande, certo? Muito com saia longa. Eu gosto daquelas naninhas mais assim, mignons, certo? Mais estreitinhas, que não tem muito pano. Porque o bebê com 4 meses ainda não tem tanta destreza, aí você bota ali para poder fazer a associação e tudo, bota com o seu cheiro, né? Deixa ela aqui em você, dentro, para pegar o seu cheiro, e você bota ali a naninha. E cuidado só por causa disso. Se a sua bebê já pega aqui a naninha de um lado e já bota a mão pro outro e já vai e já troca, já consegue rolar, que às vezes 4 meses ela já começa a rolar,
Aí você tem que saber se ela tem destreza para rolar, para liberar a cabeça. Aí sim, aí ela usa a naninha, tá? Silvia, Poliana, a partir de quantos meses podemos colocar a naninha no berço? Como eu estou dizendo, a partir de 4 meses e meio, ela tem que ter destreza, certo? Ela tem que pegar a naninha com a mão, trocar para outra e tudo, e aprender e saber rolar. Se ela sabe rolar, sabe desenganchar o braço, sabe livrar a cabeça dela, certo? Aí você coloca, certo? Aí eu já respondi aqui da Lara, né? Então, gente, alguma pergunta a mais que eu tá? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Tem um monte, né? Aqui. Ele não se entrega ao sono, chora, briga com o sono, mesmo observando a janela de sono. Deixa eu ver se tem aqui, se ela fez uma pergunta antes. Espera ainda. Ficar no berço na primeira tentativa tem vários tira e bota até ele ficar de vez. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. É porque eu fiz uma pergunta lá nos meus stories, certo? E aí eu vou responder essas perguntas, gente, lá, tá certo? Por quê? Porque tem várias aqui e aí eu não consigo responder agora. Vou responder só das que estão aqui me ouvindo, tá bom? Sim, gente, só uma coisa. Se você... Ai, Paulinha, eu tenho medo de fazer, de tentar organizar a vida do meu bebê, porque é muito cansativo, é isso e aquilo, eu acho que nem tem jeito mais, que meu bebê já é grande e tudo. Será que tem jeito? Olha, gente, tem jeito sim, certo? Todos os bebês, eles podem aprender a se alimentar bem, a ter uma rotina, a ter uma noite de sono boa, certo? Então, todos os bebês, eles podem sim, e eles aprendem isso com mais, assim, com mais facilidade quando eles são pequenininhos, certo? Quanto maior, mais associação eles têm e a gente tem que trabalhar isso. Mas todos eles têm a condição de dormir a noite inteira, certo? Mesmo pequenininhos vão começando a dormir 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas de sono seguidas, certo? Então, se você tem interesse, a partir de segunda-feira eu vou fazer uma maratona de lives. A partir de segunda-feira eu tenho vários temas de lives para poder a gente conversar aqui. Mas se você também tem interesse em participar comigo ao vivo para poder eu conseguir ouvir a sua história e te direcionar, eu posso você manda um direct para mim e você vai responder um questionário, tá certo? Um questionáriozinho e a gente entra ao vivo na live que a gente vai fazer com as mães que me assistem, tá certo? Se você tem interesse em entrar ao vivo, você vai preencher. Manda um direct, Pauliana, eu quero entrar ao vivo com você. Aí manda o direct para mim, que eu mando a entrevista e você responde a entrevista e eu digo, olha, tal dia, tal hora a gente entra ao vivo, tá bom? Então, se você quiser, você está convidada a participar comigo ao vivo no meu canal. Tanto faz, né, no YouTube, como no Face, como aqui no Instagram, tá certo? A gente pode, eu mando a entrevista. E outra coisa, gente, vamos fazer um aquecimento aí de lives para que vocês possam entender o passo a passo de como alcançar essa vitória, tá certo? Agora, deixa eu só ver aqui uma coisinha que eu deixei aqui. Ah, sim. Outra coisa. Eu vou mandar uns stories agora que vocês vão ver o que é que eu estou preparando para a minha próxima turma de mentoria, tá certo? Eu vou dar um spoilerzinho para vocês saberem que vai ter um curso muito legal lá dentro, além do nosso curso de mentoria, vai ter um que acho que todas as mães queriam aprender o que vai ter nesse curso,
tá certo? Eu vou mandar os stories já, quando a gente terminar aqui a live, tá bom? Deixa eu ver aqui, responder aqui a Rafa. Oi, Rafa, minha bebê vai fazer 3 meses semana que vem, comecei a colocá-la para dormir às 20h30, mas ela demora muito para dormir, reclama, chora, mas está com sono, ela desperta muito. Quando ela dorme, não pode fazer nada de barulho na casa. Rafa, olha, quando a sua bebê tá assim, com dificuldade em dormir, no sono da noite, você tem que observar o dia todo dela. Você tem que observar o que é que você está fazendo na higiene do sono dela, no passo a passo para que ela entenda que agora é noite. Então, em relação ao silêncio, não pode fazer barulho nenhum. Uma coisa que você pode fazer é colocar o ruído branco. O ruído branco, ele para bebê é muito mais interessante porque você mascara todo o barulho da sua casa e o bebê mantém um sono linear. Então, o ruído branco, ele serve para ajudar. Eu tenho uma paciente que ela disse assim, Paulinha, na minha casa aqui, eu fico do lado de 2 vizinhos, que um bota um som alto até não sei que horas, e o outro fica batendo bola, é uma criança que fica batendo bola no muro da minha casa. E na hora que a minha filha está dormindo. Então, é bem difícil isso, não é? Mas se você colocar um ruído branco, ele com certeza vai focar no ruído e não vai ter despertares por conta do barulho. Tá certo? Agora, se reclama muito, chora, mas está com sono, é porque está acontecendo alguma coisa. Ou você está passando do horário que ela está dormindo, ou você não está fazendo, como eu disse. O sono noturno começa de manhãzinha. Tá certo? Do mesmo jeito que hoje à noite, ó, a gente fez um ritual maravilhoso. Foi excelente. E o bebê, tranquilinho, adormeceu. E a gente só ficou lá olhando para ele. Tá certo, gente? Não se esqueçam, se você tem interesse em participar da minha mentoria, fica lá, ó. Bota teu nome lá na lista de espera, que tá lá na minha bio, lá no Instagram, certo? Vocês que estão aí no Facebook, no YouTube, vão lá no Instagram, na minha bio, que tem um nomezinho azul e diz assim, eu quero a fila de espera para o curso de mentoria, tá certo? E o curso tá cada vez melhor. Pois, gente, tá, vamos ficar por aqui, são 22 horas e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, quem quiser participar ao vivo comigo, manda um direct para mim, que eu mando a entrevista, mando ali uma entrevista rápida e a gente na próxima semana vai ter um momento, provavelmente todos os dias, para falar com você que está querendo falar comigo ao vivo e eu te direcionar para que o seu bebê tenha melhores noites de sono, tenha um sono restaurador. Tá bom? Um beijo bem grande. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.